O Band Cidade está de volta para falar do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Avaí foi até Campinas e ficou no empate com a Ponte Preta. Confira no esporte de hoje. O jogo entre Ponte Preta e Avaí foi morno, sem muitas chances de gols para os dois lados. O lance que mais chamou a atenção no primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli foi aos 16 jogados. Uma dividida entre Gledson e Camilo dentro da área. O time da Macaca pediu pênalti, mas o árbitro amarelou Camilo por simulação. Na segunda etapa, o jogo não mudou muito no quesito criação e efetividade nos ataques. O Leão até tentou um pouco mais, mas os chutes eram de longe e pra longe. A Ponte podia ter balançado as redes após esta cabeçada de Fábio Sanches, mas a bola passou perto da trave. E para fechar a partida morna, aos 46, Edilson cobrou falta e o goleiro Igor tirou no cantinho. Fim de papo e 0-0 entre Ponte Preta e Avaí. Eu acho que a gente pecou por uma certa falta de agressividade no último terço, na hora de terminar as jogadas. O empate foi justo, não é o que a gente queria, a gente quer sempre vencer, mas nas circunstâncias acabou sendo um ponto somado, né, e não dois perdidos. Bom, na Série A, a Chapecoense entra em campo só amanhã. O time precisa dar a volta por cima porque a equipe ainda não venceu na competição. Há mais de um mês sem poder comemorar uma vitória, a Chapecoense vive um momento ruim na temporada. O último triunfo do Verdão do Oeste foi pela Copa do Brasil no dia 2 de junho contra o ABC na Arena Condá. Ainda sob o comando de Mozart, ex-técnico da Chapecoense. De lá pra cá foram 10 jogos sem vencer. Uma derrota contra o ABC pelo jogo de volta da Copa do Brasil e pela Série A foram 4 vitórias e 5 derrotas. E com isso, o time agora comandado por Jair Ventura está na penúltima colocação com apenas 4 pontos somados. Nossa situação tá complicada, a gente sabe que a gente precisa vencer, mas a gente vem se preparando forte, como sempre a gente se preparou, treinando forte, para que a primeira vitória possa sair. Com 17 gols sofridos até aqui, a Chape tem o setor defensivo mais vazado da competição. Números que só não são maiores porque o time do Oeste conta com a boa fase do goleiro João Paulo, que é um dos goleiros que mais fez defesas até aqui na Série A. Com certeza eu trocaria as minhas boas atuações por vitórias. A gente não estava acostumado a perder, assim, a ter derrota, então a derrota ela dói. A gente sabe que a gente está devendo para nós mesmos e para o próprio torcedor, então a gente está se preparando muito forte para que essa primeira vitória saia e que a gente possa dar sequência, né, depois dessa primeira vitória no Brasileiro. O paratleta de Rio do Sul, no Alto Vale, Bruno Becker da Silva, foi convocado para compor a delegação que vai representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Destaque da natação, o rio-sulense Bruno Becker da Silva conseguiu os índices necessários para representar o país na seletiva da competição realizada no mês passado em São Paulo. A confirmação da convocação veio agora através do Comitê Paralímpico Brasileiro. No ano passado, o nadador já havia conquistado uma medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru. Bruno é um dos 253 para-atletas que vão representar o país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. A competição tem início no próximo dia 23. Essa é a segunda maior delegação brasileira na história do evento. E o Bruno é o primeiro rio-sulense a conseguir essa convocação inédita. Olha, moradores de Ingleses, no norte da ilha, estão preocupados. As dunas que ficam na região começaram a avançar sobre as residências. Essa é a situação da casa da Denise. As dunas invadiram o local onde ela trabalha e vive com a família. Ela afirma que há alguns anos vem observando a movimentação da areia no local. Tinha uma vila para trás da minha casa. Atrás da minha casa era um campo de futebol. A areia veio vindo. E daí a areia cobria uma casa, ia lá e interditava, cobria outra casa, ia lá e interditava. De acordo com os moradores, a situação está ficando cada vez mais complicada com o passar dos anos. A areia das dunas está literalmente invadindo as residências. Pelo menos 3 casas já desapareceram, foram completamente engolidas pelas dunas. Tinha mais 2 residências para cima, né? E tinha muita extensão aí para trás. Foi devorando tudo. Ali tinha mais 2 também, que é do avô da Fátima. Tiveram que sair também.
De acordo com a Defesa Civil de Florianópolis, a situação está sendo investigada desde 2017. Na época, um laudo geológico foi emitido pelo órgão, afirmando que a área vistoriada se encontrava em processo de soterramento por ação eólica, ou seja, dos ventos. Essa semana, a Defesa Civil esteve no local para verificar a situação. Um imóvel teve que ser interditado. Outro já estava interditado desde o início do ano. Nesse momento, o que a gente identifica são essas duas residências e a necessidade de realocar esse material, né, para que eles não avancem mais, porque, como consequência, vão chegar nas outras residências. Para Denise, o sentimento é de insegurança. Aqui é embaixo o restaurante, em cima a moradia, né? Então eu vou ter que acabar, de repente, saindo daqui. Interdição não é a solução, porque se a interdição fosse a solução, tem outras casas que foram soterradas, que elas foram interditadas e depois elas foram soterradas. São casas, são patrimônios, né? De acordo com a Floran, uma parte daquela região é área de preservação permanente, onde estão as dunas. O órgão afirma que as residências que estão nesse local são irregulares. Tem processo correndo há mais de 10 anos. Os proprietários já foram autuados e agora o caso corre na Justiça. A Defesa Civil do município, juntamente com a Floran e o Ministério Público, estão estudando a melhor medida para solucionar a situação. Será que a gente vai ter que fazer alguma contenção com vegetação para que essas dunas diminuam esse deslocamento delas para cima dessas residências, né? Será que a gente vai ter que trabalhar aqui algum isolamento nessas dunas, porque aqui, se a gente observar, é trânsito de pessoas. As pessoas transitam. Então, quando tu transita nas dunas, tu acaba movimentando o material. Bom, a Polícia Rodoviária Federal começou uma campanha beneficente para arrecadar alimentos. É a campanha Estrada Solidária. O nome da campanha é Estrada Solidária e vai ser realizada em todo o país. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis que depois serão doados para entidades. Na região, as doações podem ser feitas no posto da PRF, que fica na BR-470 em Rio do Sul. Pode ser entregue em qualquer horário no posto da PRF, porém, em alguns momentos, como a equipe é reduzida, pode ser que a pessoa chega lá no posto e o posto seja fechado, porque a viatura está no trecho atendendo alguma ocorrência ou mesmo fazendo ronda, né? As doações para a campanha podem ser feitas até o dia 8 de agosto. E é isso, ficamos com o Band Cidade de hoje por aqui. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.